Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia para o terceiro ano. O tema que nós vamos trabalhar hoje é as crianças no campo e na cidade. Então, o que nós vamos ver com essa aulinha de hoje? Nós vamos ver as diferenças e as características que as crianças do campo e da cidade vivenciam. Então, há diferenças na forma de brincar, há diferenças na forma de trafegar, quando eles vão em algum lugar. Quais são essas diferenças? Então, a gente vai aprender hoje. Vem comigo. Então, para a gente começar a falar, nós vemos na imagem duas crianças. Então, nós vemos uma criança em cima de um cavalo, no meio de animais, e a outra, a gente já vê ela numa rua, com várias pessoas juntas, e elas brincando de patinete, A menina está brincando de patinete. Olhando para essa imagem, vocês já conseguem diferenciar qual criança está vivendo no campo e qual criança que está vivendo na cidade? Fácil. Não é fácil? Porque vocês rapidamente identificam onde tem animais, Então, chapéu, tem todo o vestuário voltado para as crianças, para as pessoas que moram no campo. Então, vamos ver essas características. As crianças do campo, elas têm muito contato com animais. E não é animais pet, igual eu tenho, um cachorro, um gato. São animais grandes. Então, eles têm contato com vacas, bezerros e com outros menores, como galinha, ovelha. Então, eles têm esse contato muito direto com esses animais. Eles ajudam a tratar da criação. Então, eles já nascem e crescem com essas obrigações, que para eles é quase um prazer. Eles se sentem inseridos nesse meio, então eles gostam desses tipos de atividade. Ajudam os pais com serviços domésticos, E brincam no meio da natureza. Então eles gostam de brincar no meio da natureza, no meio da rua, porque são quintais extensos, então dá para brincar. As outras crianças também da vizinhança também costumam brincar juntos, Diferente da cidade, que a gente vai ver mais para frente. Quais são os meios de transporte das crianças do campo? Então, eles utilizam cavalos, charretes. Para eles irem para a escola, tem um ônibus escolar, que geralmente é a prefeitura que cede. Usam muito bicicletas, e carros, motos e até tratores. Olha que interessante. Então, a gente está vendo algumas imagens. Na primeira imagem, a gente está vendo uma charrete, Para quem não conhece, aquela primeira imagem, onde tem um cavalo com uma carroça atrás com o senhor, aquele meio de transporte é chamado charrete. Na segunda, o ônibus escolar, que é o ônibus onde os alunos vão para a escola, porque geralmente, como eles moram no campo, eles moram muito distantes da escola. Então, a prefeitura cede um ônibus que levam eles e trazem todos os dias da escola. E o trator também muitas vezes é um meio também de transporte das pessoas que moram no campo. E você sabe quais são as brincadeiras que as crianças do campo gostam? São várias, Então a gente já identificou que as crianças brincam no meio da natureza. Ah, mas não usam internet e videogame? Claro que usam, Brincam de videogame, utilizam a internet, mas com um tempo menor, diferente das crianças da cidade. Por que disso? Porque eles têm espaço, eles têm liberdade para brincar. Então, brincam sim, utilizam as ferramentas digitais, mas também brincam no meio da natureza, brincam em árvores, brincam em lagos. Então, eles têm essa liberdade para brincar. Então, alguma dessas brincadeiras, amarelinha, pular corda, balanço em árvores, pipa, papagaio, nadar nos riachos e jogar bola. Então, são brincadeiras bem livres, Bem livres, dá para fazer num ambiente bem grande. Então, essas são as brincadeiras, as principais brincadeiras das crianças que moram nos campos.
Então, aqui na imagem, a gente vê 3 tipos dessas brincadeiras. Na primeira, olham lá, eles estão brincando em galhos, brincando dentro de um riacho, de um lago, né? E crianças bem pequenas, olha a diferença, a liberdade que eles têm. Na segunda, a amarelinha, que também é muito fácil de fazer, né? Basta um giz ou uma pedra, você risca no chão mesmo e dá para brincar. E o balanço na árvore, que é muito divertido. E para fazer esse brinquedo, basta um pedaço de corda, né? Uma corda e um pedaço de madeira, que é onde você vai fazer o assento. Então, é uma brincadeira também muito legal. E agora a gente vai falar das crianças da cidade. E aí, você mora no campo ou na cidade? Então, vamos identificar. As crianças da cidade geralmente brincam em casa ou na casa dos colegas, né? Não mais do que isso. Ah, mas não brincam na rua? Sim, às vezes você pode até brincar na sua rua, mas sempre tem a supervisão de um responsável. Então, você não vai para a sua rua sozinho. Então, geralmente vai o pai, vai a mãe, o responsável, assenta, né, próximo e deixa você brincar com seus colegas, mas sozinho geralmente não se pode ir, né? Porque é muito perigoso principalmente por causa de carro, de ônibus, caminhão que passam nas ruas. Usam muito a internet, videogame e computadores. Usam muito, né? Então, os pais muitas vezes têm que ficar regrando, tirando um pouquinho o celular, desligando o videogame, porque senão fica muito tempo utilizando essas ferramentas digitais. E tem uma coisa muito parecida com as crianças do campo, que as crianças da cidade também ajudam os pais no serviço doméstico. Ah, professora, mas criança não pode trabalhar. Não pode mesmo. Criança não trabalha. Mas ajudar com o serviço doméstico pode. Você forrar a sua cama, você varrer o seu quarto, né, recolher o lixo, às vezes lavar uma vasilhinha, uma louça. Isso é colaborar com a sua casa, né, com os trabalhos da sua casa, e não é serviço escravo. Isso você pode fazer e colaborar com o papai e com a mamãe responsável, tá bom? Quais são os meios de transporte das crianças da cidade? Então, geralmente, as crianças da cidade utilizam ônibus, carro, bicicleta e moto, né? São os 4 veículos principais que as crianças da cidade utilizam para se mover na cidade, para poder ir para a escola. E muitas crianças moram muito próximo da escola. Algumas vão a pé, de tão próximo que moram, né? Não precisa de um veículo de transporte. Não precisam de um meio de transporte. Aqui nós vemos 3 imagens. Na primeira, a gente vê um grupo de crianças passeando de bicicleta, né? Então, a gente vê aonde? Cidade, olha lá atrás, prédios. Então, provavelmente, essas crianças estão brincando em uma praça. Estão vendo? É uma praça. Elas não estão brincando numa rua livremente. É uma praça. Na segunda imagem, a gente vê uma criança com a mãe, possivelmente, andando de ônibus, né? Que também é muito natural para quem mora na cidade. Se mover, né? Locomover de ônibus. E na terceira imagem, 2 crianças no carro. E principalmente ali, ó, a criança maior está com cinto de segurança e a menor na cadeirinha, porque é assim que a gente tem que transportar as nossas crianças, com segurança, certo? Quais são as brincadeiras das crianças da cidade? Então, nós já conhecemos um pouco das crianças do campo, né? Nós vimos como é que elas brincam, com brincadeiras assim bem interessantes, que muitas vezes elas mesmas confeccionam, né? E as crianças da cidade. Então, como já foi falado anteriormente, computador, videogame, celular, todas brincam, adoram. Mas também gostam de bicicleta, patinetes, skate, né? Gostam de ir para parques de diversão e principalmente passeio em shoppings, né? Criança adora ir para o shopping. Porque lá é lancha, lá tem a praça de alimentação para você lanchar, tem os playgrounds para você brincar. Então, criança adora. Tem um cinema, então, é um dos passeios preferidos que as crianças das cidades gostam. Nós vemos novamente 3 imagens, né, para representar essas brincadeiras. Mais uma vez, a criança no skate, no patinete. A segunda é um parque de diversão, a criança está no carrossel, olha lá, o cavalinho do carrossel, e o pai está ao lado.
E o videogame na terceira imagem, que as crianças também adoram, né? E agora, a gente vai fazer a nossa atividade. Eu gostaria que vocês olhassem para a imagem, né? E vocês vão me dizer se essa imagem refere-se a uma brincadeira no campo ou uma brincadeira na cidade. Observem bem. Olha lá, o que aquela criança está fazendo, né? Ela está brincando o quê? No meio do quê? No meio de prédios? Acho que não. Vamos lá? Olha a resposta. Campo. Aquela criança, ela está brincando de balanço, no meio de árvores, né? Então, brincando no meio da natureza. Então, uma brincadeira referente às crianças do campo. Mas nada impede que você, morando na cidade, tenha uma bela árvore na sua casa, peça o papai, o responsável, para confeccionar um balanço para você. Tenho certeza que você vai adorar. A outra imagem, vamos lá. Duas crianças, o que elas estão brincando? Elas parecem ser crianças que estão com brincadeira da cidade. Elas parecem ser criança, né? Não. São duas crianças, observem na imagem, estão brincando de skate. E aí? Essa imagem é referente a uma brincadeira do campo ou uma brincadeira da cidade? Vamos ver? Da cidade. A gente viu ali que tem um asfalto, né? Então, são brincadeiras da cidade. Então, hoje, durante a nossa aula, nós aprendemos que existem diversas diferenças, né, das crianças da cidade e as crianças do campo. Inclusive a forma de viver, a forma de se locomover, a forma de brincar, né? Mas o importante é que a criança continue brincando. A criança realmente tem que brincar, né? E muitas vezes largar um pouquinho o videogame, o celular e brincar mesmo. Brincar, pisar na terra, pisar no chão, né? A criança tem que gastar energia. Eu agradeço muito vocês pela participação e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.